Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio do podcast Fora do Eixo.rec e nós estamos trazendo aqui um convidado que é o empresário Arlan Rodrigues, ele que é o presidente da Federação do Transporte de Cargas e Logística da região Nordeste. Seja bem-vindo, Arlan. Obrigado, Hermes. Obrigado a todos que vão nos acompanhar e nos acompanham. Essa é uma atuação classista, né, representativa do setor de transporte de cargas do Nordeste. Patronal, né? Patronal, na nossa base, que vai do estado do Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Piauí, nós temos aproximadamente 12.500 CNPJs de empresas de transportes cadastradas na ANTT, que é a Agência Nacional que regula o setor de transporte. Então, debaixo desse contexto, debaixo desse guarda-chuva, nós temos esse número de empresas que hoje nós temos a honra de representar e defender nas suas bandeiras mais legítimas. E, como você falou, agora, semana passada, na quinta-feira, lá em São Luís, tivemos a reunião do Conselho de Representantes, que é formado exclusivamente pelos presidentes de sindicatos desses 5 estados a que eu me referi, e a gente teve a honra a gente estava ocupando a presidência de forma interina, de forma provisória, e por unanimidade, a unanimidade dos meus pares, a gente foi reconduzido para um novo mandato que vai até 2028. 2028. Como é que o setor está observando esse novo governo? O que é que o setor espera desse novo governo? Porque o empresário não quer saber de política, de ideologia, de quem está no poder, quem chegou no poder por partido, por disputa política. Quer saber se o governo traz efetivamente resultado, que seja focado na produção. Até porque os governos passam e as empresas ficam, né? Aqui, o setor de transporte é um setor que tem empresas muito enraizadas em formações familiares. Empresas aqui na Paraíba, a minha empresa mesmo, ela tem 53 anos de existência. Então, você imagina por quantos governos nós já passamos, por quantas moedas, por quantos planos econômicos. Então, a gente realmente não tem nenhuma preferência ou conotação política nas nossas gestões, porque a gente entende que o nosso papel ele é muito mais perene do que a própria política, do que o próprio governo. E, especificamente, deste governo, eu ainda vejo como se todos nós estivéssemos num compasso de espera para saber exatamente e fielmente qual é o rumo econômico que o governo irá tomar. No meu modesto entendimento, eu acho que os primeiros passos nos indicam um cenário de estabilidade, mas com um certo temor. E por que esse temor? Porque nós temos hoje uma situação de juros altíssimos. O setor de transporte é um setor que é essencialmente endividado, porque ninguém compra caminhão à vista, só se compra caminhão financiado, e hoje as taxas de juros estão num patamar elevadíssimo, né? A prova disso é a preocupação desse próprio governo em baixar a taxa de juros do Copom, do Banco Central. Há um novo indicativo de que vai baixar mais 0,5%, mas ainda muito longe do que nós consideramos ideal. Nós já chegamos a ter no Brasil uma taxa de 2,5% ao ano para financiamento. Hoje isso chega a 13,5%, 14,5%. Isso então, também dificulta a renovação da frota, né? Totalmente. A gente precisa, como eu disse, a gente é um setor que não compra caminhão, que é nosso principal produto. A gente precisa de ter caminhão e não pode se ter caminhão no velho, Pix. Não pode se ter caminhão no Pix, não pode ter caminhão velho, o caminhão não pode ficar parado na estrada. Então, assim, e uma outra preocupação muito grande, embora a gente tenha o indicativo do lançamento do PAC, né, o Plano de Aceleração de Crescimento,
a gente se preocupa que isso efetivamente saia do papel. Sim. Porque, aliado à questão das taxas de juros, a questão da infraestrutura é primordial para o nosso setor. Verdade. Se você for considerar o PAC pela ótica assim bem localizada da Paraíba, pelo que eu vi, que foi anunciado até agora, na prática mesmo só a continuidade das obras que estão em andamento aqui no estado. Isso é muito pouco. Pouquíssimo. Porque, por exemplo, o seu setor, que é o setor de transporte e logística, transporte de carga e logística, depende, por exemplo, de avanços mais significativos em todos os modais, mas principalmente no rodoviário. Sim. Por exemplo, a gente fala, que você é lá de Cajazeiras, duplicação da BR-230, de João Pessoa a Cajazeiras, de Campina Grande a Cajazeiras, na verdade, porque João Pessoa já está duplicado. Mas o governo reduz isso para a comunidade da farinha. Não fala em ampliar, no máximo Patos como projeto. Quer dizer, pouco investimento para o que a gente esperava de mudança. Né? Muito pouco, inclusive a Paraíba ficou com o menor investimento entre os estados do Nordeste. Aliás, do Brasil. Do Brasil. Né? Quer dizer, então isso é efetivamente preocupante, né? E isso é uma das bandeiras que a FETranslog tem como, nesse meu próximo mandato, para que a gente possa ter uma importância, ter um cenário muito melhor do que esse que está desenhado aí. Agora, o que é preciso entender, e você, inclusive, citou no início, é que o que a gente defende, embora a gente seja do modal rodoviário na essência, mas hoje aproximadamente 65% de tudo que o modal de transporte rodoviário responde por 65% de tudo que transporta no Brasil, mas o que a gente defende é que todos os modais sejam contemplados. Sim, porque tem dois grandes projetos do governo, que é a Transnordestina, a ferroviária, né? E também a cabotagem entre os portos, né? A Transnordestina, eu ia exatamente chegar nesse ponto, é uma obra fundamental, crucial. Embora a gente seja do setor rodoviário, mas a gente defende veementemente a complementação e a conclusão da Transnordestina, não apenas ligando ao Porto Suape, mas também fornecendo ramais para os estados do Rio Grande do Norte, porque o projeto é que ele venha lá da região do Matopiba e vá até o Porto Suape, subindo para o Porto do Pecém. Isso, o que está posto nesse momento é apenas até Pecém, esquecendo a ligação horizontal no sentido oeste-leste com o Porto Suape e, consequentemente, esquecendo as ligações com os nossos estados vizinhos, que são a Paraíba, o Rio Grande do Norte, mais embaixo Alagoas, Sergipe. Então, aí sim a gente teria uma integração completa. E nós defendemos isso, porque o trem não chega na tua porta, não chega na porta de quem está nos escutando. Quem vai chegar é o caminhão. Claro. Ao caminhão sempre competirá o complemento, seja na origem, seja no destino. Até porque a rede ferroviária toda praticamente foi desativada, né, pelas cidades. Na minha cidade, Sapé, foi completamente desativada. Lá em Cajazeiras, acho que também, né? Não só desativada, mas o que é pior, ela foi invadida. As margens, as faixas de domínios, do mesmo jeito que a rodovia tem uma faixa de domínio, a ferrovia também tem uma faixa de domínio, que é aquela faixa lateral. Elas estão completamente invadidas hoje. Basta você ir aqui no Porto Cabedelo, se você for de trem, que ainda funciona, você vai ver vários e vários estabelecimentos praticamente em cima da ferrovia. Então, inclusive, eu tive a oportunidade, há 20 dias atrás, como presidente da federação, eu participo mensalmente de uma reunião na Confederação Nacional de Transporte, do Conselho Nacional, e nessa reunião nós contamos com a participação do vice-presidente Geraldo Alckmin. E nessa ocasião, a gente elencou quais eram, cada federação trouxe as suas principais
reivindicações para esse PAC, para que fosse colocado nesse PAC, incluído. E uma delas foi exatamente essa questão da interligação e da conclusão com a interligação ao Porto Suape. E o segmento foi atendido dentro desse processo? De pronto, ele se mostrou totalmente favorável, já conhecia do pleito, porque não é preciso reuniões para a gente expor os nossos pleitos. A nossa confederação tem uma atuação, nosso sistema de transporte, que congrega todos os modais, ferroviário, aéreo, aquaviário, terrestre, ele tem uma atuação permanente junto aos ministérios, junto à própria presidência da República. Por ocasião da eleição, a nossa confederação levou todos os candidatos, apresentamos o nosso plano, nós temos um plano nacional que exatamente elenca todas as propostas que o setor tem para o país, independentemente de quem seja o candidato, e esse plano nacional ele está de posse do atual governo. Então, o que a gente faz é apenas reiterar e, eventualmente, atualizar aquilo que surgir como demanda mais premente, mais urgente. A gente falou da Transnordestina, desse modal ferroviário, mas e o sistema de cabotagem? É outra esperança da confederação, da federação, dos sindicatos? Esperam resolver essa situação da cabotagem e intensificar ainda mais essa movimentação de carga? Imprescindível a questão da cabotagem no Brasil, porque é inconcebível que um país continental como o nosso pegue vamos dar um exemplo aqui bem rápido, uma carga de arroz para trazer lá do Rio Grande do Sul pela via rodoviária. Aí você diz, mas você não é rodoviário? Sim, como eu disse, isso não tem problema nenhum da gente defender, porque não é economicamente viável você trazer, isso compete em qualquer país continental como o nosso, pelo modal aquaviário ou ferroviário. No caso específico, por distâncias muito longas, tem que ser cumpridas pela cabotagem por navios. No governo passado, houve o lançamento do projeto BR do Mar. E o que é o projeto BR do Mar? O projeto BR do Mar visa exatamente fortalecer a indústria naval, a indústria de navios, porque o que falta, principalmente, além, é claro, dos incentivos, são navios. Navios não são como caminhões que você monta e com 6 meses você monta uma linha de produção, o caminhão está na rua. Não é bem assim. Né? Então, você precisa ter uma política específica de fabricação de navios porque hoje, na situação atual, não existe. Não temos frota suficiente para atender essa demanda, porque é aí que entra exatamente a multimodalidade que eu falei. O navio faz essa transferência e o caminhão faz a entrega. Sim. Eles se complementam sem problema. Então, a cabotagem ela vai ter que acontecer no Brasil, independente de qualquer governo. Bom, deixa eu falar aqui dos nossos parceiros da Unipão, que é a padaria lá da Monteiro Lobato, em João Pessoa, aqui em João Pessoa. Inserte Vídeos, que está com a gente, produzindo vídeos profissionais da melhor qualidade. O Quatro Rodas Automotivo, Centro Automotivo, lá em Cajazeiras. Sempre que você passar pelo sertão, tiver um problemazinho no carro, quiser dar também aquela consertada no carro, passa lá no Quatro Rodas Centro Automotivo. E a Cachaça Boa do Brejo, a Oficina Paraibana de Arquitetura, OPA e o Êxito Cowork, que a gente está gravando aqui nos estúdios do Êxito Cowork, que fica aqui na Machado de Assis, no centro de João Pessoa. Toda a estrutura completa para você acontecer, você encontra aqui no Êxito Cowork. Deixa eu voltar aqui com Arlan Rodrigues, que é o presidente da Federação dos Transportes de Cargas e Logísticas na região Nordeste. Arlan, toda vez que tem problemas com esse setor, fala-se muito, é uma discussão muito forte de frete.
O frete pago hoje no Brasil é dentro do esperado pelo segmento? Bom, veja, primeiro é preciso entender o setor, né? O setor é um setor muito pulverizado. Nós temos, hoje, para que você tenha uma ideia, nós temos mais de 100 mil transportadoras no Brasil. Então, em face dessa pulverização, existe, obviamente, um setor extremamente concorrido, né? Então, se eu tenho uma concorrência muito elevada, obviamente, a tendência é que os preços nivelem por baixo, porque também tem um dado a ser acrescentado, que é o fato, o porte de cada empresa, porque o custo de uma microempresa ele é menor do que o custo de uma grande empresa, naturalmente. Então, o que diferencia o setor, uma empresa da outra, o joio do trigo, é a qualidade do serviço que é apresentado ao cliente. De uma maneira geral, e aí respondendo de forma prática e efetiva a sua pergunta, nós temos o setor com fretes extremamente prostituídos, desculpe a palavra utilizada, muito mais pela concorrência dessas empresas que muitas vezes não conhecem o seu próprio custo e adotam uma política predatória, uma política kamikaze, suicida, mais em função do preço do concorrente do que de conhecer o seu próprio custo. Então, nesse aspecto, inclusive, a gente está incentivando trazendo as empresas para a federação, já a partir do próximo mês, nós estamos trazendo um especialista de São Paulo para que a gente possa dar ao mercado a oportunidade de que ela possa formatar tabelas de fretes que tenham a ver com a realidade da região, tenham a ver com a realidade de cada uma das empresas e que, efetivamente, consigam cobrir os custos para que ela sobreviva. Então, o que tem hoje, além dessa questão da concorrência, são algumas empresas um pouco desinformadas que não sabem sequer elaborar suas tabelas. Isso nivela tudo por baixo. Por isso, daí a importância do papel do sindicato, da federação, das entidades que fornecem esse apoio. E nós estamos agora implementando um programa de cursos exatamente nesse sentido. Mas há alguma regulação nacional, alguma legislação que proíba a atuação informal de pessoas físicas e mesmo de pessoas jurídicas sem a estrutura necessária, sem os cuidados necessários para fazer o transporte de carga, que é uma coisa muito séria, né? Você sair com uma carga, toda a responsabilidade, né? Do outro lado, lá na outra ponta, tem quem vai receber esse produto, até mesmo o consumidor final. Tem uma legislação sobre isso? Não, tem. O setor é regulamentado, existe uma legislação específica que ela é regulatória da atividade, mas jamais regulatória de preços. Preço é totalmente à mercê do próprio mercado. A regulação que existe, ela é estritamente no que se refere à atuação, no que se refere ao número mínimo de caminhões, no que se refere à fiscalização dos vários segmentos que existem dentro do próprio setor, mas jamais sem entrar no mérito de preço. Então, certo. Isso não está previsto e não é praticado no setor. Voltando aqui para a realidade brasileira, o governo anunciou uma dragagem no Porto de Cabedelo, já foi concluída, inclusive, e a expectativa é que navios de grande porte atraquem no Porto de Cabedelo, levem e tragam grandes cargas. Isso, efetivamente, você tem sentido essa melhora? Veja, a gente, agora saindo um pouco da federação e entrando na minha atuação como empresário do setor de transporte aqui na Paraíba, principalmente, muito fortemente, na área portuária, a gente tem uma empresa, inclusive, que é a Marlog Marajó Logística, que é a maior operadora portuária
aqui do Porto Cabedelo, opera em outros portos, em Suape, em Barra dos Coqueiros, em Belém. Mas aqui, especificamente em Cabedelo, a gente tem a maior atuação como operador portuário. E esses investimentos, não só a dragagem, mas outros investimentos que estão sendo feitos pelo atual governo com recursos do próprio governo do Estado, foi uma decisão histórica para o Porto Cabedelo, porque, falando especificamente da dragagem, isso era uma promessa de 30 anos. Certo. De governo federal, governo estadual, que nunca se concretizou. Se concretizou, houve uma dragagem há um tempo atrás que não foi concluída e isso vai passando... Bom, enfim, 3 décadas. Foi a última dragagem do Porto Cabedelo. Então, essa que foi feita atualmente, ela agora está passando pelo processo de homologação. Existe uma batimetria, que é o nome dado ao que a Marinha vai medir se todos os pontos do canal estão efetivamente com 11 metros. Depois disso, a gente tem a homologação, que hoje são 9,14 metros, é um canal por onde o navio adentra, que tem 7 quilômetros, e ele precisa estar 100% com aquela profundidade. Até para o navio não encalhar. Exatamente. Né? Então, só para que as pessoas em casa que nos veem tenham uma ideia, hoje, com 9,14, a gente entra com navios de, no máximo, 35 mil toneladas. Depois da homologação, que deve acontecer provavelmente até o final do ano, essa é a expectativa, os clientes poderão contratar navios com até 55 mil toneladas. Ou seja, é um acréscimo extremamente significativo. E tem um detalhe, o cliente hoje, na verdade, os navios hoje, cada dia são maiores. Sim. Nós temos navios hoje com 400 mil toneladas, para você ter uma ideia. A gente está falando de 30. De 30, 50. 50 e 50, comemorando 50. Comemorando 50, é verdade. Então, assim, o cliente hoje, quando ele contrata um navio, ele não contrata um navio de 30 nem de 35. Ele contrata um navio de 70. Só que ele não pode entrar. Então, ele paga o frete morto, vamos dizer assim, em cima da capacidade do navio. Sim. É igual eu botar uma carreta lá para o meu cliente. A carreta tem capacidade para 40 toneladas. Se ele botar 10, é problema dele. Eu vou cobrar das... A carreta está lá. A carreta está lá disponível. A mesma coisa é o navio. Estou fazendo essa analogia para ficar mais fácil de entender. Exatamente. Então, para concluir, desde quando for anunciado as obras de dragagem, muita gente duvidou, né? O próprio setor duvidava que o governo tivesse a capacidade de investimento, porque não é normal um governo do Estado investir num canal de um porto público, né? Aquilo, então, os clientes já criaram a expectativa. Então, a partir da inauguração que já foi feita, a gente já tem vários indicativos, várias propostas, várias proformas que a gente chama de navios já a partir de janeiro com essa capacidade. Então, essa é uma obra, como eu disse no início, é um divisor de águas entre o porto de quase 80 anos que nós temos, que é o Porto Cabedelo, e o porto a partir de 2024, que nunca teve um calado tão de 11 metros e passará a ter. Então, assim, mas a gente está sempre procurando mais. Sim, claro. Daqui para frente, a luta é para ir para 13. Deixa eu engaixar, mas deixa eu já pegar o gancho aqui e fazer uma outra pergunta. Tem um projeto também que se fala há muito tempo, todas as campanhas políticas, ele aparece, né, com projeções virtuais, tal, digitalizado, que é a história do Porto de Águas Profundas lá em Mataraca. Isso resolveria esse problema todo ou você acha que isso é um sonho ainda distante? Olha, com muita convicção, com muita propriedade, que inclusive a gente também tem atuação em outros portos, né? Isso. Porto Suape, que tem um calado de 18 metros, eu acho uma utopia.
Eu acho que a gente tem que melhorar o que tem. Não adianta a Paraíba, e aí não tem complexo nenhum de inferioridade. Muito pelo contrário. A gente tem que ter um aprofundamento para 13, para 15, para o que for do atual cais. A gente tem que ter uma ampliação, seja o que for, na modalidade offshore, que adentre o mar. Não precisa fazer outro cais na outra margem, se nós já temos um cais pronto. Então, o que você tem que fazer é investir no que tem. E não adianta ter o sonho, a utopia de competir. Nós temos hoje 3 grandes portos no Nordeste. É o porto de Suape, o porto de Pecém e o porto de Itaqui, no Maranhão. Ok? Esses 3 portos, os demais portos, Natal, Barra dos Coqueiros, Cabedelo, todos eles jamais serão extintos por conta desses portos maiores. Muito pelo contrário, eles são complementares. Aí é onde entra a cabotagem, né? É exatamente aí que eu ia chegar. Suape, por exemplo, tem um terminal de contêiner, o Tecon Suape, que movimenta 500 mil contêineres por mês. Os nossos contêineres vão para lá. Nada impede que a gente tenha um terminal aqui exclusivo para cabotagem. Deixa longo curso para lá, para eles lá, tá entendendo? Então, assim, a gente querer investir em um projeto, tem mais um detalhe, um porto para se consolidar, ele demora no mínimo 30 a 50 anos. Essa é a média histórica no mundo todo. A gente querer investir num porto para daqui a 50 anos, quando a gente tem um de 80 e que pode ser melhorado, me desculpem os defensores, eu sei que tem uma turma, eu já participei de várias reuniões nesse debate, entendeu? Eu acho que seria começar do zero o que você já tem pela metade. Então, assim, modestamente, a minha opinião é que a gente deveria focar nisso que o governo do Estado está fazendo agora. Além da dragagem, revitalizou todos os armazéns, está revitalizando, primeiro exemplo de que a gente atrai carga com infraestrutura, a gente já está com uma carga nova de açúcar que fazia 30 anos que não embarcava para o Cabedelo, só porque revitalizou os armazéns, já vai embarcar para o Cabedelo. Pavimentação de toda a área interna do porto, tirar os caminhões do centro de Cabedelo para possibilitar com a implantação do Truck Center, que é um pátio de triagem de caminhões. Isso é o que eu entendo que deve ser feito. Os defensores do Porto de Águas Profundas, deixa eu fazer um papel aqui de advogados dele, mas sem conhecer a realidade, na prática. Aí você pode me dizer que você atua lá. Eles entendem que o Porto de Suape esgotou a capacidade. De forma nenhuma, de forma nenhuma. É outra lenda. O Porto de Suape, para você ter uma ideia, eu falei agora há pouco de 500 mil contêineres por ano. O Porto de Suape ele vai agora para 1 milhão de contêineres por ano, porque vai abrir um outro terminal. O Porto de Suape tem área, tem retroárea, porque isso é um dado importante. Isso. O grande lance de Porto não é o que acontece no cais. O grande lance de Porto, a grande sacada de qualquer porto, seja ele privado ou público, é o que acontece no que a gente chama de Interlândia, ao redor do porto. Então, para isso, ele precisa ter área para implementar pátio de container, pátio de automóveis, silo para grãos, área para tancagem de combustíveis. Então, tudo isso necessita de muita área. Por exemplo, então, aí vem uma outra coisa. Aí você diz, e Cabedelo tem? Não tem. Daí a necessidade da ponte. Porque com a ponte, você cria alternativa na outra margem de criar todo esse ambiente. Ponte Cabedelo-Lucena. Cabedelo-Lucena. Lucena seria a Interlândia do Porto Cabedelo. Esse, sim,
esse projeto, sim, eu defendo. Não criar um novo cais, mas criar uma estrutura que possibilite atrair cargas para o cais atual. E aí, sim, modernizar, ampliar e tendo esse espaço de atração. E tem essa área em Lucena? Total. Tem, e a gente, inclusive, acho que há uns 5, 6 anos atrás, a gente apresentou ao governo do Estado um projeto de uma área de 200 hectares ali, exatamente do outro lado, que criaria um polo logístico para abrigar toda essa estrutura, toda essa demanda. E isso só ocorre se tiver a ponte. E esse me parece também que foi uma decisão, pelo que eu sei, de fazer a ponte. Na hora que a ponte estiver feita, aí é que está inviável o Porto de Águas Profundas. Aí é que é mais viável o Porto Cabedelo. Aí é que é mais viável esse polo logístico do outro lado, na outra margem. Você disse que a empresa que mais movimenta carga hoje no Porto de Cabedelo, a gente está falando de quantas toneladas? Veja, a gente tem, historicamente, o Porto, ele sempre teve ali no máximo em 2 milhões de toneladas. Tá? No seu o tempo mais áureo, chegou a 2 milhões de toneladas. Isso o quê? Ano? Ano. Uhum. Desse volume, tem uma parcela significativa, que é em torno de 40% de combustíveis líquidos. Certo? Esse combustível líquido, ele não tem a figura do operador logístico, que somos nós. Por quê? Porque ele é descarregado nos navios por dutos. Então, nem emprega, não tem mão de obra avulsa, enquanto um navio de carga geral, a gente opera, em média, com 200 trabalhadores, né? Um navio de combustível líquido, ele opera com 0. O cara chegou, conectou, 0. Sem operador, sem nada. E ele responde por 40%. Os outros 60%, que são a carga geral, dá algo em torno de 1.200.000 toneladas. Desse volume, a gente hoje, graças a Deus, é responsável por 1 milhão, em média, 1 milhão de toneladas por ano movimentado. Como é esse projeto de criar uma área específica para colocar todos os caminhões lá no Porto de Cabedelo e dar mais fluxo, mais fluidez a esse trânsito? Esse projeto é um projeto que, inclusive, você já está sendo convidado aqui em primeira mão. Opa. Final de novembro, Uhum. A gente tem uma área, um dos grandes e graves problemas do Porto Cabedelo é a falta de área, né? E, como todo porto, tem um movimento gigantesco de caminhões, no caso específico de Cabedelo, algo em torno de 350 a 400 caminhões por dia, indo, voltando, estacionando, consumindo, parando e trafegando. Todos os portos no mundo inteiro existe uma área que chama-se pátio de triagem de caminhões. O que é isso? O caminhão, ele, ao ir ou ao sair, ele tem que passar por esse pátio, onde faz a triagem, faz vistoria, e fica aguardando a sua vez de adentrar o equipamento portuário. Qualquer lugar do mundo, Suape tem 3. Suape tem 3 pátios. E aqui em Cabedelo foi licitada uma área, a gente formou um consórcio de 3 empresas 100% paraibanas, que atuam todas na área portuária, e estamos construindo, mediante concessão pública, por um período de 25 mais 25 anos, o pátio de triagem do Porto Cabedelo, que chama-se PB Truck Center. Esse pátio, ele visa exatamente tirar esse movimento lá do centro de Cabedelo e criar um ordenamento de tráfego que vai beneficiar não só os usuários do porto, porque o nosso sistema interage com os usuários, mas principalmente a cidade de Cabedelo, porque ali hoje você tem uma situação, vamos dizer assim, de calamidade pública, porque você tem ainda
fora a questão de mobilidade urbana, você tem a questão de prostituição infantil, você tem roubo de combustíveis, você tem todo um ambiente nefasto para a cidade, para o município de Cabedelo e para o próprio Porto. Então, a partir de novembro, a gente vai estar entregando esse equipamento, são investimentos na ordem de 12 milhões de reais. Nós vamos ter lá capacidade para movimentar, para girar 800 caminhões por dia. Nós temos lá loja de conveniência, vamos ter restaurante, vamos ter borracharia, loja de peça, pneus, vamos ter assistência médico-odontológica para o caminhoneiro, área de descanso, banheiro, enfim, toda uma estrutura que está prevista estava prevista no edital e que a gente está executando. Então, é uma nova realidade. Veja, perceba quanta transformação o Porto está sofrendo com todas essas obras. Então, o pátio de triagem, nesse contexto aí, é fundamental para esse ordenamento no entorno do Porto. Com certeza. Agora, Arlan, nós temos também a ideia do terminal pesqueiro, né? Lá, em que isso impacta esse segmento? Eu acho importantíssimo. O terminal pesqueiro, veja, não é muito a minha praia, mas porque está lá, inclusive, está numa área contígua ao cais público, vamos dizer assim. O cais público tem 600 e poucos metros e o cais pesqueiro deve ter aí uns 80, porque são barcos menores, 80 a 100 metros. Então, aqui na Paraíba, o que é que acontece? Nós temos um litoral muito privilegiado em termos de pesca, num determinado pescado. O que não temos? A exemplo da cabotagem, nós não temos barco. Então, é preciso também que se faça investimento na aquisição de frota, porque não adianta eu ter o peixe e não ter a vara. Exatamente. Nesse caso, isso. é como se não fornecesse o pescado e não fornecesse a vara para o pescador, né? Então, assim, me parece que a empresa que assumiu lá, que não é uma empresa da Paraíba, é uma empresa muito séria, que está tocando os investimentos que precisam ser feitos, porque se a gente tem o principal, que é o pescado, se ela se encontra um parceiro que tem a capacidade de investimento, porque também tem isso, né? Nesse setor tem muito aventureiro, tem muita gente que chega prometendo, sabe, o mundo. Projeto, o papel aceita tudo. É verdade. Né? Eu já vi, é o caso do Porto de Águas Profundas, o papel aceita tudo. Sem problema. Então, assim, o Porto Pesqueiro, no meu entendimento, assim, para finalizar, é uma obra socialmente importantíssima, porque abriga ali um contingente, uma colônia de pescadores muito significativo, pessoal raiz mesmo, sabe, que vive daquilo ali. Então, se agora for efetivamente encontrado o parceiro correto, eu acho que vai ser muito bom para o próprio Porto e para a própria economia da Paraíba. Você disse que o terminal pesqueiro não era bem sua praia, mas indiretamente, né, ele também causa impacto no setor, porque precisa de insumo, precisa de transportar peça, precisa de transportar peixe. Caminhão frigorífico. Caminhão frigorífico, não é isso? Eu digo que não é a praia, não é minha praia a atuação lá. Sim, a atuação da sua empresa, né? Mas é lógico que o setor de transporte de cargas ele vai estar sempre ligado a qualquer atividade produtiva, qualquer atividade econômica. Agora, deixa eu tocar, que não tem como a gente não tocar nessa bucha de canhão, que é a duplicação da BR-230. Isso é um problema, né? Entra governo, sai governo. O setor tem prejuízo, está com prejuízo com essa paralisação de obras, que não é Aí a gente tem que ser bem direto, não é uma coisa desse governo, não é uma coisa do governo passado, vem se arrastando aí há quase 10 anos. Rapaz, eu diria que o setor transporte ele só paga uma conta menor do que paga nós, a sociedade civil. Por quê? A sociedade civil, a BR-230, principalmente no trecho
Cabedelo, Bahia, é a maior avenida hoje da Grande João Pessoa. Exatamente. Eu sou membro do Conselho Estadual de Trânsito, por força da minha atuação classista, e a gente tem a estatística de que todos os dias acontecem acidentes. Todos os dias, principalmente com motocicletas. 80% do atendimento do hospital de trauma hoje é por acidente de motocicleta. E o que ocorre é que essa conta que a sociedade, de alguma forma, tem que pagar, né, acaba também sendo muito grande para a gente, porque no momento que há o acidente, o trânsito para, o caminhão para, o cidadão para, mas o caminhão parado, ele está ali transportando alguma coisa. E a gente hoje, em qualquer segmento de logística, a gente trabalha com a palavra chamada eficiência, com a palavra chamada tempo. E esse tempo, alguém tem que pagar o custo disso. Isso. Vou só lhe dar um exemplo aqui bem rápido. Para a gente descarregar um navio, por exemplo, de 30 mil toneladas, a gente tem que descarregar, em média, durante 6 dias, 6 mil toneladas por dia. Por dia. Isso significa aproximadamente 2.000 viagens de caminhão, certo? Então, o que é que... Você imagine 2.000 viagens ali, em cada viagem um caminhão parando. Se eu uso 100 caminhões, eu vou ter que usar 200. Uhum. Por quê? Porque a BR está parada. E se você perder 1 hora do seu tempo, que é cronometrado, pronto, aí todo o processo, né? A cadeia, o efeito dominó. O efeito dominó. Então, assim, essa BR-230, ela precisa ser destravada. É uma situação... uma situação de calamidade pública, me desculpa a expressão, os políticos se unam, a bancada, a gente já reuniu a bancada, é prioridade absoluta, se tem recurso, unam os recursos, unam os pleitos e tragam o recurso, porque não é possível mais, vai acontecer da cidade travar, vai acontecer da atividade econômica travar, e repito, quem está pagando a conta não só somos nós não, empresários, é também a sociedade. Claro. A partir de um acidentado que vá para o hospital, aumenta o custo do Estado. E né? muito. E aí vai para a Previdência, outros segmentos, todos impactados com essa situação. Cadeia, logística. Logística, é verdade. Agora, Arlando, vamos falar um pouquinho da tua empresa. A Marajó, quando eu conheci a Marajó, ela era comandado por um rapaz chamado Zerinho, lá em Cajazeiras, que criou a Marajó. É isso mesmo. Né? E Zerinho tinha um carinho muito especial por essa empresa, e você assumiu, com o falecimento do seu pai, você assumiu a responsabilidade, ainda muito jovem, de conduzir essa empresa. E a empresa, falando claramente, não vivia um momento tão fácil, né? Estava ali num processo já que muita gente desconfiando se ia para a falência, se não ia retomar. E você chegou e conseguiu retomar os negócios, colocar a empresa novamente nos eixos. E está aí o resultado que você já trouxe aqui, que hoje tem a maior atuação dentro do Porto de Cabedelo. Veja, primeiro falar de Zerinho é complicado, né? Assim, vai muito pelo lado emocional. E Zerinho era uma figura sensacional, como político, como empresário. Conheci Zerinho lá como vice-prefeito em Cajazeiras, depois como prefeito. Teve uma atuação muito forte e um cara muito carismático. E foi um visionário. Eu digo que meu pai foi um visionário no seu tempo, na sua época, do seu jeito, que cada um tem um jeito, né? Assim, só para recapitular um pouco o começo de tudo, né? Porque são 53 anos de atuação, né? Foi lá atrás, quando ele, assim, meio que sem querer, entrou no segmento e percorrendo um caminho inverso. Qual era o caminho normal naquela época? O cara tinha um caminhão, abria uma empresa aqui em João Pessoa e outra em São Paulo. Ele fez ao contrário, ele foi lá para Cajazeiras e depois foi para São Paulo. Ou seja, o caminho foi inverso. Ele tinha o caminhão dele, né? Ia todo mês em São Paulo, ele mesmo dirigindo, e toda vez que ele ia,
alguém pedia, Zerinho, traga isso, Zerinho, traga aquilo. Era de galinha a chinelo. De tudo. Tudo ele trazia. Sandália japonesa, Sandália japonesa. como se diz ainda hoje, né? É. E daí ele acabou que o caminhão que ele ia trazer uma matéria-prima dele acabou ocupado por outras cargas e ele entendeu que aquilo era uma ótima oportunidade. Então, por isso que eu digo, você imagina lá em 1965, o ano que eu nasci, uma pessoa pensar lá em Cajazeiras e abrir uma transportadora. Não existia nem aqui em João Pessoa, né? Nós somos hoje a empresa mais antiga do estado. Na Paraibana tem a transportadora Campinense, que hoje é sócia nossa, lá no PB Truck Center, tem 50 ou 51 anos, mas nós somos a mais antiga em atuação. Então, imagina lá em 1965 a pessoa ter a visão de abrir um segmento, era como se abrir hoje uma empresa de inteligência artificial, sim, guardada as devidas proporções. Isso. Então, assim, só para contextualizar e dizer que, assim, aí vieram os anos, a empresa experimentou um crescimento muito acentuado, com 21 filiais no Brasil inteiro. Só que aí vieram os planos econômicos, vieram os governos que acabam intercedendo. Cruzado, novo cruzeiro, plano real. E foi exatamente no plano cruzado que a gente, naquela época, meu pai fez um investimento gigantesco em frota. Aí vem a história do banco. Bom, para resumir a história, naquela época eu estava terminando a faculdade, iniciando na empresa, já casado com um filho, e meu pai, para acabar de completar, inventou de entrar na política. E entregou assim, vai, toca. Ele tinha o sonho de ser prefeito, né? E foi, né? E foi. E aí a gente se deparou com a situação de taxa de juros, que a gente comprou caminhão com taxas de 1%, com 6 meses depois, essa mesma taxa estava em 86% ao mês. Ao mês. Ou seja, era um cenário de terra devastada. Por quê? Inviável. Você não conseguia acompanhar, né? A dívida que era 100, no outro dia ela era 200, no outro dia ela era 400. Eu vou só dar um exemplo aqui, rapidinho, quando eu olhei assim, que fiz o primeiro levantamento, a gente tinha dívida com 11 bancos, todo o patrimônio, se a gente vendesse, não pagava, tinha mais de 500 títulos protestados. Então, eu tinha duas opções. Ou eu encarava a situação, ou eu passava a régua. Uhum. Naquela época, eu não sei se foi por coragem ou por falta de opção, eu resolvi encarar, né? E aí, a gente, assim, foi um período muito difícil, porque aí você perde credibilidade, tudo que meu pai mesmo tinha feito, vai por água abaixo, você entra no banco, o gerente vira a cara de lá. Quero nem ver esse sujeito. Quero nem lhe ver. Chegou. Teve até uma vez que eu estava dando uma entrevista, Hermes, só para descontrair. O cara me perguntou, e quando é que você descobriu que você tinha passado a crise? Você tinha superado a crise? Eu digo, rapaz, eu descobri quando eu entrei no banco que o gerente me chamou para tomar um cafezinho. Porque até então ele virava a cara. Melhorou muito. E aí foi um processo, eu estou falando aqui resumidamente, mas foi um processo muito doloroso. Imagino. E assim, exigiu... Assim, você tinha compromissos com o pessoal, né? Com funcionário, colaborador, fornecedor. E isso tinha a questão moral também, né? Cajazeiras, Paraíba, um lugar pequeno, que meu pai construiu uma reputação. Eu digo, porra, ninguém vai lembrar que eu entrei já na crise. Vai lembrar que eu entrei na derrocada. Né? Então, assim, eu estaria... Seu nome também estava em jogo, né? Completamente. Se quebrasse, quem quebrou? Arlan.
não tem a menor dúvida. Então, assim, isso é um processo assim, que me ensinou muito também, né? Calejou pra caramba, sacrificou minha família. Ao longo disso, eu sou casado há 37 anos com a mesma esposa, e foram 4 filhos, e os filhos pagaram um preço gigante por isso, porque eu estava o tempo todo na estrada, não tinha dinheiro para pagar a passagem de avião, para você ter uma ideia. Então, saía daqui para o Pará, de carro, passava um mês, entendeu? Naquela época não tinha celular, né? A gente parava o carro. Meu filho hoje, que estão comigo na empresa, pergunta, pai, como é que você fazia? Andava com um copinho de ficha de telefone. Sim, quando orelhão. via um orelhão, parava, ligava, tem algum recado, algum cliente ligou, e assim a roda girou, né? E eu posso dizer hoje, graças a Deus, a gente não só superou, como a gente Reconquistou os espaços. reconquistou espaço. E também a gente, assim, meio que pela intuição, meio que sei lá, por Deus, eu acho que Deus sempre muito presente na nossa vida, nos levou por outros caminhos também, porque eu digo também sempre, onde eu tenho oportunidade, principalmente na empresa, que a gente não faz nada do que meu pai fazia lá em 1965, e faz, porque a gente transporta. Mas eu diria que o transporte hoje é apenas um dos nossos muitos negócios, porque eu não ofereço ao cliente só o transporte, como meu pai fazia naquela época. Se o cliente precisar de fabricar eu preciso que você transporte, mas eu preciso que você guarde, eu preciso que você bote no avião, eu preciso que você vá receber lá na Europa, a gente faz. A gente faz a cadeia logística. Mudou completamente o perfil do negócio, mas sem mudar a essência. Não tinha porto, não tinha atuação em outras áreas como a gente tem hoje. A gente atua hoje em vários segmentos de construção, de loteamento, mas a gente diversificou principalmente dentro do próprio segmento. Tá? A gente saiu daquele fracionamento de carga para uma coisa mais abrangente. Se o cliente precisar de uma empilhadeira, eu boto. Se o cliente precisar de uma máquina moto-niveladora, eu boto. Então, assim, é a necessidade do cliente que diz onde a gente atua hoje. Agora, semana passada, eu estava conversando com um cliente e disse, rapaz, eu estou precisando de 55 pessoas para um determinado serviço aqui. Eu digo, eu tenho. Não tinha nenhum. Já está lá os 55 trabalhando. Está entendendo? Então, outra coisa que eu aprendi muito fortemente, nesse meu segmento, nesse nosso segmento de logística, você nunca diga não ao cliente. Sempre diga sim e vá em busca de resolver a necessidade do cliente. É aí que faz a diferença. Essa é a diferença. E eu acho, sinceramente, hoje eu acredito que primeiro Deus, minha mulher, eu acho que ela reza, minha mulher e minha mãe, né? Elas rezam por mim e pela família toda, o dia inteiro e a noite toda. Mas eu acho que isso foi importantíssimo para a gente, enfim, alçar novos voos. Né? Você falou aí em trabalhador, 55 trabalhadores que você teve que conseguir, colaborador, né? Mas mão de obra hoje está carente aqui? A mão de obra qualificada para atuar nesse setor de logística, tem carência? Está muito, mas muito carente. E, nesse aspecto, eu vou aí pegando o mesmo exemplo. Para que a gente selecionasse 55 pessoas, a gente teve que entrevistar quase 300. E dessas 55 que foram selecionadas, com certeza, 20% a 30% não vai continuar. Então, veja o percentual de aproveitamento, que é muito pequeno. Né? A gente tem hoje, no nosso setor de transporte, e aí também fazendo um link com a minha atuação de presidente de sindicato e de federação, o SEST-SENAT, que é o Serviço Social de Transporte, que cuida da parte de recreação, lazer, assistência médico-odontológica, e tem o SENAT,
que é Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte. do transporte, que é o sistema S mais novo que existe. É muito conhecido, o SENAC. Sebrae, Senac, SESI, né, Todos esses já são quase seculares. A gente está há 30 anos, o setor há 30 anos se desvinculou da indústria e criou o Senat. O Senat, junto com o SESC, tem cumprido aqui nós temos um conselho regional que abrange Paraíba e Rio Grande do Norte. Eu sou atualmente vice-presidente do conselho. Em 2025, assumo a presidência do conselho, no sistema de rodízio que a gente tem, porque o sistema não é só de transporte de cargas, ele é de todos os modais de transporte. Então, a cada 4 anos, há um rodízio entre a federação de algum dos modais. Então, chegou a nossa vez, agora, como detentor aqui da base. Então, o Senat, ele cumpre um papel importantíssimo, já melhorou muito essa situação de mão de obra. A gente tem hoje lá um sistema que oferece treinamentos, inclusive com simuladores para caminhões. Hoje, motorista de caminhão é uma carência. Eu estou indo para Brasília amanhã, um dos temas da pauta é a falta de motorista de caminhão no mercado, né? Principalmente caminhões novos, com novas tecnologias. né? É totalmente diferente. Já se fala em caminhões autônomos, que não vai chegar nem tão cedo, mas... Então, assim, a gente está cuidando disso também, através do Senat, que já deu uma melhorada significativa. Mas a gente aqui na Paraíba, a gente tem uma unidade em Cajazeiras, que leva o nome do meu pai, ele foi homenageado em vida, né? Uma em Campina Grande e uma aqui em João Pessoa. Eu pretendo, na minha gestão, que a gente possa, pelo menos, ter mais 2, uma na região do Brejo, né? Ali, Guarabira, e outra porque ficou uma lacuna muito grande entre Campina e Cajazeiras, seria Patos, acho que Patos, né? Então, essas unidades, elas são completamente dotadas de condições de treinar profissionais voltados só para o segmento de transporte e de logística. Ok. Arlan, eu queria agradecer a você por esse bate-papo aqui no podcast Fora do Eixo.rec. Pedir aqui para o pessoal, primeiro, curta, se inscreva, compartilhe o nosso canal Fora do Eixo.rec no YouTube. Acompanhe também o nosso site, que é o foradoeixo.rec.br. Nosso site está ali cheio de informação diariamente. Arlan Rodrigues, obrigado pela presença aqui no nosso podcast, por esse bate-papo interessantíssimo. Com certeza vai dar o que falar, principalmente nessa história do Porto de Cabedelo. Viu? Vai ter gente que não vai gostar do Porto de Águas Profundas, vai ter gente que não vai gostar, mas é isso mesmo. A opinião tem que ser dada, tem que ser de uma forma bem clara, bem direta. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, assim, o espaço é sempre muito prazeroso para mim, assim, porque a gente vive numa correria, né, no dia a dia, uma atividade muito intensa, debates assim quase que diários, embates quase que diários, e a gente ter a oportunidade assim de passar um pouco da nossa experiência, não tenho a pretensão de tudo que eu disse aqui seja, inclusive o Porto de Águas Profundas, tanto que muitas vezes eu debati esse tema com quem pensa ao contrário. Então, eu acho que o importante é que o debate ele seja estabelecido, claro. Cada um com seu ponto de vista, respeitando diferenças, respeitando opiniões, mas, assim, eu procuro falar do modo técnico, do modo racional, do modo prático de quem está atuando desde que nasceu, literalmente, Verdade. Na área de logística. É verdade. Eu tenho 58 anos, é exatamente a idade que tem a atividade nossa na logística. Então, assim, e agradecer às pessoas que nos acompanham, vão nos acompanhar depois, isso, né? Porque claro, sim. Isso é uma coisa fantástica do podcast, da gente poder multiplicar isso por vários canais, né?
Então, assim, eu fico muito feliz de poder, e se alguém entender que aquilo que a gente transmitiu aqui possa servir para a sua vida profissional, para a sua vida pessoal, enfim. Essas são opiniões assim de quem pessoais, porém muito calejadas na vida no setor de transporte. Quem sabe o que está falando, né? Quem sabe o que está falando, porque vive e convive com isso 24 horas por dia. Obrigado mais uma vez, Arlan. Obrigado a todos que nos acompanharam. A gente vai trazer novos episódios do podcast Fora do Eixo.rec. Acompanhe aí e curta sempre. Fique com a gente, ok? Até mais.